Isso aqui, na verdade, ó, era um polinômio de variável x, tá? Isso aqui, esse formato geral aqui é um polinômio de variável x. Aqui estão os coeficientes, o a e o b, é um polinômio de variável x, porque aqui é um fator de x, aqui não tem nenhum fator de x, é x na zero, b vezes x na zero. Lembra que a gente trabalhava com isso, né? E daí eu disse assim para vocês, assim, ó, isso aqui é a forma geral de uma equação do primeiro grau. Por que é uma forma geral de uma equação do primeiro grau? É do primeiro grau porque ela é escrita na variável x, esse polinômio é escrito na variável x nesse formato aqui, ó, ax mais b, tu vai no monômio de maior expoente, no monômio líder, que é esse aqui. Se A for diferente, se o coeficiente A for diferente de zero, o grau de P de x o expoente de x aqui é 1. Ó, então isso aqui é um polinômio de primeiro grau, tudo isso aqui é uma equação do primeiro grau. Que número é aquele debaixo do 2x? Não tem 2x, era na página, era no que eu tinha escrito antes, João Vitor. Não tem 2x aqui, né? Aqui não tem 2x. Era o que eu tinha escrito antes. Não lembro. Depois a gente vai ter que, depois tu vai ter que pegar ali na gravação. Tá? Mas, olha só, e na gravação tu consegue ver bem ali, né? Tá tranquilo ali. Mas o que eu queria te falar então, para fazer associação aqui, ó, com o polinômio de uma variável, aqui é o polinômio de uma variável, da variável x, que a gente utiliza numa equação do primeiro grau, porque ela é do primeiro grau, porque ela pega um polinômio de primeiro grau e faz uma igualdade a esse polinômio. A igualdade é um número, um polinômio do primeiro grau, certo? Então tá. Então agora que a gente já viu tudo isso, a gente faz sentido o que o livro está observando ali. Vou colocar a observação do livro. Quando falta um ou mais termos com variável de expoente menor que n em um polinômio de grau n, o polinômio é incompleto. Eu mostrei um polinômio incompleto para vocês, já vou fazer vocês observarem isso. Escrevemos um polinômio incompleto na forma geral ou na forma completa, introduzindo com coeficiente zero os termos que faltam. Por exemplo, olha só, ele coloca como exemplo aqui, ó, o polinômio de variável x, tá? X ao quadrado mais 9, tá? Então, um polinômio de variável x é formado por monômios que a parte literal tem potências de x, certo? Então, vamos ver todas as potências de x até x ao quadrado. Então, eu poderia dizer assim, ó, polinômio de x é igual o grau desse polinômio aqui é 2, porque o monômio líder aqui, ó, tem parte literal x na 2, então o grau desse polinômio é 2. Então vamos ver assim, ó, o coeficiente aqui, ó, desse termo aqui é 1, vamos evidenciar x na 2, depois de x na 2 teria a potência x na 3, perdão, falei x na 3 é x na 1, certo? Mas tu observa esse polinômio aqui, ele não tem x na 1. Como é que eu posso escrever esse polinômio assim, com a potência x na 1? Então eu escrevo 0, coeficiente 0, x na 1. Eu resolvo colocando todas as potências desse polinômio aqui, completando esse polinômio com todas as suas potências, ó. X na 2, 0x, ele tem 0x na 1, ele não tem nenhum x na 1, certo?
E quantos x na zero ele tem? Ele tem 9x na zero. Ó, ele tem 9x na zero. Então, eu completei esse polinômio aqui eu completei dessa forma, evidenciando os coeficientes. O coeficiente de x na 2 é 1, o coeficiente de x na 1 é 0 e o coeficiente de x na 0 é 9. Então, isso aqui ó, é reduzido a isso. Completei todas as potências, tá? É isso que ele está falando. É x ao quadrado mais 0x mais 9. Conseguiram compreender isso aqui? Sim ou não? Completar um polinômio um polinômio de variável x com todas as suas potências de x. Como ele é só x ao quadrado mais 9, não tem termo x1, né? A gente coloca o coeficiente 0. Olha, o Arthur sim, Sofia sim, Júlia, muito obrigado, é isso aí. Tá? Então é isso que ele está falando. Tá? Agora, outra coisa aqui ó, que ele está falando. O termo do polinômio que não apresenta variáveis, letras, é chamado de termo independente. Por que termo independente? Tá? Porque, lembrando de equações de duas variáveis, tá? Para calcular o polinômio de variável x, pode avaliar o polinômio no número que tu quiser, certo? Num número que seja conveniente. Ó, aqui ele também entendeu. Por exemplo, o polinômio de variável x é outra coisa que precisa de uma definição um pouquinho mais clara, um fundamento aqui. Ó. O polinômio de variável x, ele diz assim, ó, o que ele vai fazer com o x? Ele vai pegar o x, elevar ao quadrado e ao resultado somar 9. Então eu posso ter, por exemplo, o cálculo, o valor numérico de um polinômio avaliado num número, certo? O que a gente poderia imaginar que é um polinômio? Um polinômio é uma regra que diz o que tem que ser feito com o número que entra. Pensa numa máquina que tem essa regra, tá? Tu vai entrar com um número, vai passar pela essa máquina que tem as regras de saída do número, certo? Pensa num número pequeno aí, Keila, e escreve aí para nós. Um número pequeno, um número inteiro pequeno, tá? Escreve aí. Isso, até as 9h30, Lucas. Vamos lá, Keila, rapidinho. 6, um número pequeno. Então, esse polinômio aqui é avaliado no número 6, tá? Estou entrando com o número 6. Então, na verdade, o que eu estou calculando? Polinômio quando x está valendo 6. Se o x está valendo 6, aqui está a regra, ó, ele tá dizendo, aqui dentro ele está começando a fazer o processo, ele está dizendo assim, ó, pega o 6, eleva ao quadrado e o resultado soma 9. 36 mais 9 é 45. Então ele tem o valor. Entra o valor 6, P de 6, então, ó, P avaliado no número 6 é igual a 45. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, ó, o termo de polinômio, ou seja, o monômio do polinômio que não apresenta variáveis, que não tem letra, é chamado termo independente. E agora a gente vai ver muito bem por que isso acontece. Por que isso acontece. De quem é que ele está falando? Ele está falando desse 9 aqui, ó. Esse 9 aqui, ó, independe do valor de x que tu inserir. Sempre ao final, ó, esse termo aqui, ó, depende do x que tu insere, certo? Porque tu vai ter que pegar o x que tu insere e elevar ao quadrado e o resultado soma 9. Então, esse termo aqui, ó, que é 0 fatores de x, 9 vezes 0 fatores de x, certo? 9 vezes 0 fatores de x. Esse termo que ele não depende do x.
Tu vai colocar qualquer valor de x, ele sempre vai somar 9, independentemente. Agora, se tu coloca outro valor de x, ó, o primeiro termo vai depender de x. Sim ou não? Vamos ver. Vou colocar um número 2. Então, P avaliado no número 2, o primeiro termo depende de x. Ó, P avaliado em 2 é 2 ao quadrado e mais o termo independente. 4 mais 9 é 13. Então, P avaliado no número 2 é 13, certo? Então, esse polinômio é formado por termos que dependem de x, esse termo depende de x, mais um termo que não depende da variável, que é o termo independente, tá? Anota aí. Escreve assim, ó, pode ser abaixo daquele texto ali, que a gente escreveu no livro, que é forma geral de um polinômio de variável x. Vou escrever aqui, ó. Forma geral de um polinômio de variável x. Então, primeira forma que a gente vai ver é essa, p de x. Eu vou, ao invés de começar com uma potência mais alta, eu vou generalizar os coeficientes, tá? E vou colocar todas as potências que eu posso ter num polinômio. Todas as potências, tá? Mas eu vou começar da menor para maior. Olha só, nesse polinômio aqui, ó, eu comecei da maior potência de x e fui até o x na zero, certo? 9 vezes x na zero. Nesse polinômio aqui. Mas aqui eu vou colocar ao contrário, vai fazer mais sentido para mim ao contrário. Então, eu vou generalizar o coeficiente. Aqui o coeficiente de x2 é 1, o coeficiente de x1 é 0 e o coeficiente de x0 é 9. E eu vou começar então pelo termo independente. O termo independente eu vou chamar de coeficiente a 0 vezes não depende de x. Lembra que não depende de x? Então, o A0 vai ser multiplicado pelo x na zero. Tá entendendo, né? Ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó, o coeficiente de x0. Esse aqui é o coeficiente de x0. Tá? Então, o polinômio, a forma geral dele é essa aqui. Tá? Depois, o coeficiente de x1 eu vou chamar de A1. A x na 1 mais 3 pontinhos mais a n x na n, e eu vou dizer o que? Tem grau n para o coeficiente de xn diferente de 0. Forma geral de um polinômio de variável x. P de x vai ter esse formato: A0x na 0, mais A1x na 1, mais reticências, 3 pontinhos, mais AN x na n. E esse polinômio aqui tem grau n para o coeficiente de xn, que é o AN, diferente de 0. Tá? Toda essa forma geral aqui, ó, ela vai te dar uma ideia um pouquinho melhor das observações que ele vai te fazer, não que o livro está fazendo aí. Não te preocupa, a gente vai voltar isso aqui, é importante que tu copie, certo? Por hora eu vou terminando a aula por aqui, até porque eu tenho outras aulas também, mas eu gostei de estar com vocês, tá? Mas copiem isso aí que é importante. Polinômios e suas operações. Acho que na aula que vem a gente vai continuar ainda com algumas
definições que são importantes aqui, tá? Para ver aquelas observações. Ficamos por aqui então, galerinha. Muito obrigado por tudo. Ó, o X. Tchau. Tchau. Ficamos, né, João? Tchau, queridos. Tudo de bom. Vou parar de gravar primeiro aqui para a galerinha do YouTube. Tchau.